Sou crítico da ideia de que pessoas em carreira, CEOs de empresa, precisem de terapias breves para ajudar a lidar com crises profissionais. O que eu critico é uma espécie de moda do coaching e parte do pressuposto de que a prosperidade pode ser paradigma de saúde mental e que, portanto, numa abordagem cognitiva extremamente precária e pobre, aplica fórmulas aprendidas em um workshop de 3 dias ou em livros de autoajuda sobre as pessoas. É isso que eu critico. Então, não é o coaching no sentido da sua origem, Sim. de que você pode ter formas de terapia breve para lidar com crises profissionais específicas, mas o coaching na sua forma ampliada, que se vende como forma de uma terapia e que entende que a prosperidade é paradigma de saúde mental, o que nunca foi. Pressa de ser feliz, pressa de ficar rico, pressa de ter solução para os problemas. Eu acho que vem de uma certa inquietação e falta de paciência de lidar com problemas que na verdade precisam de mais tempo. Tem coaching de tudo agora, né? Tem uns canais até que ensinam os caras a chegar nas meninas. É a mesma tendência de estar bombando esses conteúdos. É o que? As pessoas desaprenderam a serem naturais, a fazer as coisas que sempre fizeram e agora precisa alguém vir ensinar isso? Como é que é? Eu acho que é um pouco isso, é um pouco distanciamento entre as pessoas, é uma desconstrução de hábitos e costumes, nesse caso específico de homens e mulheres. Os meninos estão com medo das meninas, estão com medo que chamem eles de machista. Sim. Eles têm medo porque as meninas estão falando pra cacete, estão emancipadas e então você tem aí uma certa desconstrução de certos hábitos estabelecidos durante séculos e séculos. Então isso cria uma certa insegurança. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, existe uma expectativa de que pessoas te ensinem fórmulas para você abordar. O problema é que quando você ensina fórmulas nas redes sociais, todo mundo tem acesso a essas fórmulas e já fica ridículo. Eu sei o que eu penso do coaching, né? Eu acho que o coaching, ele é parte do sintoma do mundo contemporâneo e ele se oferece como solução, né? Ele é sintoma porque ele é uma forma meio empobrecida do que seria uma terapia cognitivo-comportamental e breve, que já é outra discussão, mas cabe também discussão do ponto de vista das teorias psicológicas. Mas o coaching, ele é uma espécie assim de, cada vez mais, a formação é muito frágil. A origem do coaching era, na verdade, psicólogos que tratavam de grandes executivos em crise, né? Daí a expressão coach do esporte americano, né? E você ia lá ajudar o sujeito na carreira, né? E a expressão migrou do mundo corporativo para o mercado da saúde mental do lado de fora. Então, hoje, muitas dessas pessoas não têm nenhuma formação em psicologia. Muitas vezes a formação é de um final de semana, ou de 3 finais de semana, né? E começam a trabalhar. Em alguns casos, até parece que é um esquema de pirâmide, né? Você vai formando e outro vai formando e outro vai formando, assim, né? E muito focado na ideia, que é uma das coisas que me preocupa nessas formas de supostas psicoterapias, imagina uma pessoa que é tímida, insegura, pouco assertiva, que tem, sei lá, um irmão ou uma irmã super bem-sucedida na vida, que já está lá pelos 35 anos e que foi a vida inteira comparado ou comparada com esse irmão ou essa irmã, certo? Uhum. No sentido de, olha só sua irmã, advogada, sei lá, né? Você aqui fazendo a 3ª pós, sei lá o quê, né? E você vai procurar um profissional que vai deixar você mais próspero. E aí você fracassa, porque provavelmente é um sistema muito ruim. Ou seja, vai reforçar o seu sofrimento. Entendeu? Por que as pessoas gostam tanto desse tipo de auxílio? Primeiro porque eu acho que a gente precisa de auxílio quase o tempo todo, né? Aliás, como diz o Freud, no Futuro de uma Ilusão, que é um texto sobre religião, Sim. do Freud, a gente sofre muito com desamparo.
que é da onde ele acha que vem a religião, e é uma das teorias mais poderosas até hoje sobre a origem da religião, esse conceito de desamparo do Freud, né? Ao lado de outras teorias. Mas assim, afora isso, eu acho que no caso de terapias como coaching, você tem o desamparo, um crescimento de uma cultura que a gente vive em que você é cobrado o tempo inteiro. Você tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Você tem que ser uma marca de sucesso. Agora, eu na realidade, vou dizer, eu na realidade tenho muita pena dos jovens. Muita pena, né? É um massacre. Um massacre, né? Tem que virar marca, tem que aprender ferramenta de sucesso, tem que se vender, tem que projetar a imagem de sucesso, tem que fazer as relações necessárias. Até cansa só de imaginar tudo que tem que ser feito, né? Eu acho que isso tudo produz mais ansiedade. Acho não, é fato. Produz mais ansiedade, mais desamparo. Aí você tem que procurar soluções que sejam mais rápidas, né? Porque você não tem tempo, não tem dinheiro, muitas vezes, não pode esperar. E aí, de repente, dependendo de quem você é, de onde você está, do meio onde você viveu e tal, você pode, do seu temperamento, o temperamento é desgraçadamente destino muitas vezes, né? Você pode acabar indo achar que, sabe, você começa a ler um livro de motivacional, daí vai fazer coaching motivacional, né? Eu lembro que durante a pandemia, ou no final da pandemia, alguém me mandou um meme que era muito bom, sobre coach, né? Mas é um meme tipo reverso, assim. Que era como algo, frase de caminhão, né? Sabe aquelas frases de sabedoria de caminhão? Acho que hoje foi proibido essas frases, né? Que eram todas, assim, muito... Ótimas. Muito divertidas. Mas, assim, a frase era assim, do meme era assim: acabaram nossas... Hoje não temos mais frases motivacionais. Se você quiser desistir, desista. Né? Que é super anti-coach. Né? Total. Então, eu acho que a gente precisa mesmo de ajuda. Durante muito tempo, a vida, sabe, não existia futuro. Não existia futuro no sentido que a modernidade inventou o futuro. O futuro moderno é você cria ele, você inventa. É que nem novos celulares. Você inventa, você tem que criar. Constantemente. Durante toda a história da humanidade não existia futuro. Não confunda a ideia de que pessoas morrem e outras nascem, e de que o sol nasce amanhã, com a ideia de futuro. O futuro é igual ao presente, que é igual ao passado. Sempre foi assim. É assim que a gente sempre viveu. Ontem mudou. Agora a gente tem que ficar o tempo inteiro pensando no amanhã, no que você vai fazer, como você vai estar, como você vai ganhar, como você vai garantir, que seguro-saúde você vai ter, certo? Como você vai estar com 40 anos, como você vai aplicar seu dinheiro, todas as posses que você tem que fazer. E essa ideia de que você tem que dar certo, se você não dá certo, o culpado é você. Quer dizer, é claro que, então, cada vez mais há uma demanda de você buscar a solução. Antes, não havia nem ferramentas de solução, não havia nem articulação da ideia da solução, não havia... Eu nasci aqui, meu pai era ferreiro, ia ser ferreiro, meu filho ia ser ferreiro, a minha irmã ia ficar grávida, ela ia cuidar de filhos, certo? Quer dizer, eu ia para a guerra, de repente, certo? Eu não sou nostálgico, eu não acho que nunca foi bom. E não é também. Tem coisas melhores, por exemplo, antibiótico é uma boa. Primeiro tem uma coisa de frequentar já há alguns anos o mundo corporativo, né? Fazer palestra. E como eu não faço palestra motivacional, normalmente quando me chamam é porque tem algum problema ali que a motivacional não resolve, né? Porque a motivacional só engana, né? Então, ao longo desses 5, 6 anos, eu acabei percebendo certos movimentos, inclusive do ponto de vista dessa idade de corte aí, né? Ficando cada vez mais baixa. Agora, esse texto especificamente, enquanto você foi falando, eu fui lembrando dele, ele tem alguns meses já. Sim, né? sim, sim. E ele, assim, eu dou aula de graduação há cerca de 25 anos, né? Muito menos agora, por conta da agenda infernal e tal, mas eu gosto de dar aula de graduação. Na realidade, eu gosto mais do que dar aula de mestrado e doutorado, né? Porque a aula de mestrado e doutorado, o aluno já está completamente comprometido.
É diploma, é filho, é marido, é mulher, é divórcio, é conta. E o aluno de graduação, quando você consegue falar com ele, ele fala mais a sério, mais desarmado, eu quero dizer por sério, né? Mais sedento, né? E ele vai e ele tem menos comprometimento concreto, né? E nesses 25 anos, assim, eu encontro muitos ex-alunos no mercado de trabalho hoje em dia, muitos, o tempo todo. Por conta de eu circular pela mídia e pelo mundo corporativo, muita área de marketing, não sei o quê, eu encontro muito eles. Então eu observo que, assim, o medo com relação ao futuro é muito forte entre eles. Só que é uma dissociação que eu lido nesse texto. Por um lado, você projeta uma imagem de uma juventude com causa. Muitos pais pedindo conselho para os filhos, o que eles acham meio ridículo, né? Eles acham muito ridículo o pai e mãe que quer aparecer com eles. E é compreensível, porque um pai e a mãe que quer aparecer com os filhos está dizendo para o filho que não tem futuro. Porque quando ele chegar lá, ele vai querer andar para trás, como se ele tivesse vergonha de viver, né? E aí eu observo que eles têm medo. E quando eu encontro muitos deles no ambiente de trabalho hoje, eu ouço, né? A pressão para dar resultado, para bater meta, problema de convívio familiar, por exemplo, home office, destruindo o casamento, porque a internet não funciona bem com os dois trabalhando, a casa é pequena, um fica na cama, outro fica na sala, e eles brigam, um fala alto, o outro fala menos alto, um invade o outro. Então há uma certa glamourização que eu toco nesse texto, do tipo assim, não, porque no futuro nós vamos ser mais livres e não vamos trabalhar from 9 to 5, das 9 às 5. Talvez não, para alguns setores. Mas isso não significa que você vai trabalhar menos. Você pode vir a trabalhar, inclusive, muito mais, né? Porque não importa se, como disse um aluno meu recentemente, nesse semestre, você vê o tipo de conversa que a gente tem, é um menino que está estudando comunicação, tá? Não é formado. Pondé, falam para nós que a gente pode levar nosso pet para a agência. Leva o pet. É um lugar super friendly, sabe? Pode trazer seu pet, tem uma creche para pet. O lugar parece, sei lá, uma balada, parece um lounge, todo mundo cara de maluco. Mas todo mundo batendo meta. Se não bater meta, joga pela janela. Ele e o pet. Certo? Ele e o pet. Então é isso que está muita conversa sobre esse assunto. Além do fato que eu tenho filhos que cresceram com amigos que eu vi crescer e agora estão todos nessa situação e a gente conversa muito. E eles acabam trazendo muito dessas experiências, justamente porque me conhecem há muito tempo e a gente fica trocando ideia. Então, esse tipo de coluna nasce desse campo aí. Eu acho que é uma coisa mais estrutural, assim. O sistema capitalista, a sociedade de mercado, produziu riqueza no nível que a gente não conheceu até agora. Tirou pessoas da miséria, da pobreza, tem problema de desigualdade social, mas sem dúvida nenhuma, na história da humanidade, que é muito mais longa do que a nossa, os últimos 3.000 anos foram atípicos na história da humanidade, o sistema de mercado tirou muita gente do sofrimento. Só que para tirar do sofrimento, você tem uma dinâmica de competição, de violência, de trabalho, que faz parte da geração de riqueza. Eu acho que hoje a gente está no momento em que, inclusive, faz parte do convencimento dizer que não é mais assim, que agora vai ser tudo lindo, que agora vai ser tudo maravilhoso. Então, eu não acho que é uma pessoa que acorda de manhã e diz assim, eu vou mentir. Sabe? Tipo na empresa, acho que eu vou mentir para a moçada hoje. Não, acho que isso é uma estrutura que opera desse jeito. A própria moçada quer acreditar nisso porque, de fato, ganha bônus, ganha carro e ganha ambiente. Como eu descrevo aí, gente bonita, um ambiente gostoso, né? De repente, faz parte do método de reconhecimento transferir para outras cidades. Então, se você está batendo meta bem, você vai trabalhar no escritório em Nova York. Imagina uma menina de 25 anos ouvindo isso. Agora, imagina que ela pode ter um relacionamento, ela está vivendo com um cara, não sei o quê, está gostando do cara, eles se gostam muito, mas de repente o cara não quer ir para Nova York. Tem uma profissão aqui, já está inserido, ela está aqui, mas se ela não aceitar para Nova York, ela não tem futuro na empresa. Então, é claramente um caso de estrutura, naquele sentido que a estrutura ela funciona assim. Agora,
essa tendência de dizer que tudo é lindo e maravilhoso faz parte da estrutura. Você tem que dizer que é lindo e maravilhoso, senão não pega. Mas eu acho que eles sentem essa dissociação, sabe? Porque ao mesmo tempo que eles ganham carro, eles sabem se eles fizerem tal coisa, eles podem ser demitidos por justa causa. Certo? Então, não é à toa que eles tomam tanto remédio, ansiolítico, antidepressivo.